Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? Nossa, eu não tô vendo nem minha cara hoje, não sei nem o que aconteceu aqui. Ai. Ô, gente, vamos pegar o livro, então, lá na página 54 e 55. Nós vamos fazer correção, deu certo. Página 54, 55, correção do texto, Saudade da Professorinha. Vocês fizeram? Era esse mesmo, né? Que eu tinha marcado com vocês para correção. Então, vamos lá. Interpretando o texto, a palavra em contexto, número 1. Paulo Freire usa alguns substantivos no diminutivo no decorrer do texto. Letra A. Explique por que Paulo Freire faz uma ressalva afirmando que eu uso o termo professorinha com muito afeto. Nossa, que isso? O que vocês colocaram? Não acho que eles vão abrir desse jeito, não, comigo, não. Gente, Eu acredito. Ô, professora Tânia, a senhora pode repetir qual é a página? Porque eu acabei de entrar, tipo assim, sabe? Aham. Peraí, eu vou repetir. Página 54 e 55. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui, porque o som tá tão alto, tá furando meu ouvido. Tem dia que não escuta direito, tem dia que tá alto demais, né? Tá ouvindo? Gente. Eles aparecem no individual ou todo Página 54 e 55. Giovana, nós vamos corrigir. Pronto? Eu já tinha falado da pergunta da letra A, número 1. Então, vamos lá. Tá pedindo para a gente explicar por que o Paulo Freire faz uma ressalva afirmando que eu uso o termo professorinha com muito afeto. Por que ele tem que explicar isso? O que vocês entenderam sobre isso? Posso falar o meu? Pode, Isaac. Pois ela só tinha entre 16 e 17 anos e foi uma das melhores professoras dele. Isso mesmo, né? Com afeto, olha. Conforme vimos o uso de alguns substantivos no diminutivo, pode ser entendido como... Pode sair, né? Pode. Sirlei, você está invadindo a minha live. Conforme vimos, o uso de alguns substantivos no diminutivo pode ser entendido como depreciativo e o autor quer deixar claro que ele está demonstrando afeto. Então, por isso que ele explicou, para não ser confundido, para ninguém pensar que ele estava falando professorinha, mas que era no sentido pejorativo, né? Então, foi isso que ele quis explicar. Ele quis falar que era com afeto, é igual o Isaac colocou na resposta dele, é uma das professoras que ele mais gostou. Então, o sentido foi esse. Mais alguém quer comentar? Ou vocês conseguiram entender? Conseguiu fazer a resposta? Ou precisa repetir? Pode continuar? Então, vamos lá. Letra B. Transcreva do texto mais 2 substantivos empregados no diminutivo. Qual que vocês encontraram? Qual que você... Meninota, jovenzinha. Ótimo, meninota, jovenzinha e tem mais um. Escolinha, mas tá pedindo só 2, né? Pode colocar 2. Quem colocou escolinha também tá certo. Escolinha, jovenzinha, meninota, tudo no diminutivo, certinho. Quem tá com a câmera desligada, vamos ligar, né? Vou ter que fazer chamada. Letra C. Qual é o valor semântico expresso por esses substantivos? Semântico é o significado. Então, qual é o significado desses substantivos? Querem falar? Vou falar, então, para a gente caminhar mais rápido também, tá? Então, o emprego desses diminutivos expressa o valor de tamanho, mas também de afetividade. Observe como o autor expressa carinho pela escola e pela jovem professora, tá?
Então, quando a gente coloca no diminutivo, pode ter mais de um sentido, mais de um significado, né? O valor semântico. Vou repetir e você vê a sua resposta como é que tá. O emprego desses diminutivos expressa o valor de tamanho, mas também de afetividade. Observe como o autor expressa carinho pela escola e pela jovem professora. Quer que eu repita? Travou pra mim. Ah, vou repetir. O emprego desses diminutivos expressa o valor de tamanho, mas também de afetividade. Observe como o autor expressa carinho pela escola e pela professora, pela jovem professora. Vinícius, é a página 54, 55. Agora que eu tô vendo aqui que você perguntou. Pode continuar? Ok? Então, vamos lá, letra D. Escolha um desses substantivos usados no diminutivo e crie uma frase em que ele é usado como valor, com outro valor semântico, né? Então, com outro significado. Pode falar, agora essa resposta é pessoal, que é para vocês criarem frases. Então, se for no valor, assim, de carinho, afeto, então você vai criar no oposto, né? No depreciativo, lá no sentido pejorativo. Como vocês criaram? Posso falar, professora? Pode, Johanna. Não sei se tá certo. Tá bom. A escolinha é ruim. Mas aí você poderia ter falado uma frase que a gente entendesse que essa escola seria ruim, entendeu? Não precisava você dizer isso, que a escolinha é ruim. Vamos supor que você colocasse assim, ó. Nossa, mas aquela escolinha, né? Tipo assim, quando fala a palavra escolinha, dependendo do tom da voz, nós já vamos perceber que está querendo dizer que ela é ruim. É alguma coisa nesse sentido. Então, você não precisa dizer que ela é ruim, entendeu? Dependendo do jeito que você coloca a frase, a gente já percebe isso, tá? Eu posso falar o meu? Pode. Essa professorinha é muito chata. Tá, pode. Pode ser. Mais alguém? Mais alguém? Não? Minha professorinha é muito chata. Tá, outra pessoa, outra frase. Nossa, a aula daquela professorinha, né? Nesse sentido, assim, também. Dá para perceber que tá no sentido pejorativo, né? Vocês criam aí, é pessoal. Número 2. Leia as frases a seguir e assinale aquela em que o verbo partir tem o mesmo sentido utilizado no texto. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão, de terra no quintal. Então, é para a gente identificar, né, a frase em que o verbo partir tem o mesmo sentido utilizado aqui nesse trechinho. Qual que é a frase? A, B, C ou D? D, muito bem. A palestra partiu de um tema conhecido por todos. Então, é o sentido da letra D. Quem colocou esse está certinho. Número 3. A palavra sentença foi utilizada no texto com o sentido de formar orações, frases verbais. Consulte um dicionário e escreva um pequeno parágrafo em que apareça a palavra sentença com um sentido diferente do utilizado no texto. Então, lá no dicionário, o que eu vou encontrar como sentença? No texto, fala para nós que sentença é uma frase. Mas se eu olho no dicionário, qual o significado que me traz? Hein? Pode ser o que mais, sentença? Professora, e tipo assim, e cada dicionário falou uma coisa diferente, cada um vai estar num jeito diferente, né? Um significado diferente. Não. Geralmente o dicionário vai trazer a mesma coisa. Às vezes, alguma palavra ou outra vai mudar, mas o significado vai ser o mesmo em todos, tá?
É o mesmo significado. Às vezes uma palavrinha ou outra muda, mas é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, olha lá, eu sei que vocês vão ter mais de um significado. Número 1 significa isso. Número 2 vai ter vários significados. E aí eu quero uma frase, tá pedindo aqui um trechinho para você escrever com a palavra sentença, que não signifique frase, porque aqui no texto sentença significa frase. Era isso que era para vocês terem feito. Alguém fez? Ou então, o que vocês encontraram no dicionário como sentença? Tinha que ter feito, gente. Era só ir lá no dicionário, olhar. Fala para mim, então, como é que ficou a sua, Maria Eduarda? A frase que eu fiz. A sentença para um corrupto, dada pelo juiz na frente de todos no tribunal, foi de ir para a prisão. Ótimo. E o sentido usado na frase, julgamento proferido por juiz, tribunal ou árbitro. Certinho, ótimo. Muito bom. Muito bem. Isso mesmo. Professora, Então, oi. eu coloquei do mesmo jeito que a Maria Eduarda, só que Outro trecho. Aham, certinho. Vocês viram que a mesma palavra foi usada com outro significado? Tá certo. Isso mesmo, Maria Eduarda. Certinho. Mais alguém quer falar? Isaac, pode falar. Professora, quando uma palavra tem muitos significados, tipo assim, sentenças, aí a gente vai saber, tipo assim, o significado dela conforme o primeiro e o resto da frase? Não, eu vou saber Sim. dependendo do contexto. Quando eu leio a frase ou quando eu leio o trechinho, aí, dependendo do que está dizendo ali naquele contexto, se eu olho no dicionário, eu vou ver qual o significado que encaixou ali. Entendeu? Depende do meu contexto. Aí eu olho no dicionário, tem 3 significados diferentes. Qual que deu mais certo dentro daquela frase? É assim que eu vou saber. Tá bom? Fala, Isaac, a sua. Eu fiquei parecendo um pouco mais uma frase, mas o homem que comete muitos pecados, Deus pode ser sentença. Nossa, Isaac, eu não entendi direito, o áudio não tá bom. Você colocou em que sentido, sentença? Só fala para mim o que sentido que você fez o seu trecho. Julgamento de Deus sobre os homens. Ah, igual das meninas, aham, certinho. Tá certo. Mais alguém quer comentar essa? A sentença do prisioneiro é de morte. Tá, certo também, o mesmo sentido das meninas, ok. Então tá, lá na estrutura do texto agora. Também. Oi, Giovana? Eu pus essa que o Vinícius falou aí também, só que eu achei que não estava certo porque é muito pequenininha. As meninas leu um trecho. Pode ser, tá? Certinho. A estrutura do texto. Número 1. O texto Que Saudade da Professorinha tem um narrador observador ou um narrador personagem? Justifique sua resposta com um trecho do texto. E aí? Narrador personagem. Muito bem, narrador personagem. E como que isso se comprova? Como que eu vou saber? Isso se comprova pelo emprego de verbos e pronomes na Primeira pessoa. Ótimo, na primeira pessoa. Por exemplo, aí a gente coloca alguns trechinhos, olha só. Meu aprendizado, é um trechinho lá do texto, né? Meu, eu, primeira pessoa. Eu uso esse termo, eu, primeira pessoa. Então, pronomes, verbos que demonstrem primeira pessoa, é por isso que eu vou identificar que o foco narrativo é primeira pessoa, narrador personagem. Quem colocou assim dá certo. Pode ir para número 2? Tia, repete, é porque eu não escutei direito e só fiquei, tipo assim, mais no esse meu aprendizado. Você pode repetir antes? Posso. O texto tem um narrador personagem. Isso se comprova pelo emprego de verbos. Isso se comprova pelo emprego de verbos. Isso se comprova pelo emprego de verbos e pronomes na primeira pessoa. Verbos e pronomes na primeira pessoa. Aí você coloca alguns trechinhos. Não precisa ser nem os que eu falei. Pode ser qualquer outro que você encontrar na primeira pessoa. Mas eu disse, meu aprendizado, eu uso esse termo. Ok? Pode continuar?
Pode continuar? Vamos lá, então. Analisando as ideias do texto. O texto relata um fato marcante da vida do narrador. Letra A. Que fato foi esse? Que fato? Professora, e o número 2? Ai, nossa, eu passei batido? Nossa, é mesmo? Não é a 2, Johanna, certinha. Eu passei por cima da 2 aqui, ó. Antes de analisando as ideias do texto, falta a 2 da estrutura do texto, eu não vi. Analisando a estrutura do texto, que diferenças há entre o relato pessoal e um diário pessoal? O que vocês falaram? Essa daqui, se vocês não tiverem... Pode, mas espera aí. Essa daqui, se vocês não tiverem conseguido, não tem problema, porque a gente ainda nem estudou o relato pessoal. Nós vamos estudar no final desse capítulo, quando a gente for ver o próximo gênero textual, que vai ser esse, tá? Então, não tem problema não. Mas quem tentou... Vamos ver o que aconteceu na resposta. Vamos ver, Johanna, pode falar. Professora, eu não sei se tá certo, mas é Tá o meu bom. ponto de vista, eu acho. Tá bom, pode falar. Um diário conta diversos fatos sobre a vida de uma determinada pessoa. Um relato pessoal Peraí. é uma coisa que aconteceu. Johanna, começa de novo, porque eu não entendi o começo, parece que ficou tremendo, deu um probleminha aí. Vai de novo. Tá. Vai. O diário de uma pessoa conta diversos fatos de uma determinada. Um relato pessoal é apenas algo que aconteceu em determinado tempo da vida de uma pessoa. Do relato eu entendi, do diário eu não entendi, não. Fala do diário de novo. Então, falar com uma pessoa mais longe. Hã? Um pouquinho mais longe? O Isaac falou que tem que falar um pouquinho mais longe. Pode falar normal, então. O diário Mas não, pode soltar. de diversos fatos de uma pessoa. Não tô conseguindo. Assim, deixa assim, quietinho. Aham. Pode falar. O diário. Não. O diário. Vai. O diário conta. Não consigo. Pronto, agora fala. Sem tocar. Fala. Vai. O diário conta diversos fatos da vida de uma. Tá, entendi. É porque é mais ou menos isso. É porque o diário, a própria palavra já diz, ele é diário. Você faz todo dia, ou seja, você conta todo dia um pouquinho do que aconteceu com você, aquilo que você considera o mais importante. Ou conta com detalhes, mas ele é diário, todos os dias. Agora, o relato, você vai escolher um fato importante, algo que te marcou, né? Então, você vai escolher um fato que aconteceu com você. Não é todos os dias, né? Então, é diferente. Fala, Giovana. Ô, tia, tipo assim, tem pessoas que têm diário para escrever que acontece todo dia, não é? Diário é Tipo assim. Diário é assim. Então, a mamãe já comprou alguns diários para mim e para minha irmã, pra gente escrever, né? Entendi. Só que, tipo assim, eu pego o diário, só que aí eu escondo, né? Porque, tipo assim... Pra ninguém curiar. Aí, tipo assim, eu escondo, só que eu esqueço onde eu escondi. Aí depois, passa muito tempo, eu acho. Só que aí depois, tipo assim... Já passou muitos dias, aí você ficou sem sentido a sua história. Entendi. Tem que ser lembrado, tem que ser lembrado e escrever todo dia, que aí faz sentido. Quem pegar um dia para ver, vai ver que a sua vida tem um sentido, um começo, meio e um fim. Verdade. Então, olha só. No relato pessoal, o narrador conta um fato importante que ocorreu em sua vida. Então, esse é o relato. Ele escolhe um fato importante e conta. Agora, no diário pessoal, o narrador conversa com o seu diário, narra os fatos acontecidos no dia a dia e expõe seus pensamentos e sentimentos. Então, quem já fez diário ou faz, sabe que é assim. O diário é como se fosse a pessoa que ele conversava, que ele conversa, né? É como se ele estivesse desabafando, contando. Querido diário, olha o diário, hoje aconteceu isso. É como se ele estivesse conversando, tá? Então, diário é assim. Agora, no relato pessoal, como a gente falou, a pessoa escolhe um fato importante e conta, relata, tá bom? Conseguiram fazer essa resposta? Acho que dá para fazer, né? Ou precisa repetir?
E aí? Conseguiu fazer? Beleza? Então vamos lá. Analisando as ideias do texto. Número 1. O texto relata o fato marcante. Oi. Ah, Ana Vitória tá te chamando aqui no chat. Uai, cadê? Oi, meu diário eu escondi com a chave tão bem que nem consegui achar. Cadê ela aqui na live? Quero ouvir a voz dela. Cadê você, Ana Vitória? Eu já li sua resposta no chat, mas conversa... Ah, tá. Se mostrou. Beleza. Então, vamos lá. Letra A da 1. Que fato foi esse que foi marcante na vida do narrador? E aí? Qual foi esse fato? O texto relata o momento em que começou a frequentar a escola, né? A hora que ele começa a contar esse texto aí, fazer esse relato é nesse momento, foi importante para ele. O texto relata o momento em que começou a frequentar a escola. Quem colocou nesse sentido, tá certo, a letra A. O texto relata o momento em que começou a frequentar a escola. Pronto? Letra B. Como foi essa experiência para o narrador? Justifique sua resposta. Segundo o autor, essa experiência foi tranquila, pois afirma que não houve ruptura entre o novo mundo e o mundo de suas primeiras experiências. E por que ele fala isso? Porque tem muita gente que às vezes quando começa a estudar, que vai para a escola, né? Tudo muda, é diferente, fica desesperado. Tem gente que morre de chorar, pensa que nunca mais vai ver a mãe, que depois não quer voltar nunca mais para a escola, vai um dia e não quer ir mais. Então, tem muitas crianças que têm uma maior dificuldade de encarar essa vida, essa nova proposta de escola. Porque antes não estudava, né? Mas tem gente que não, que encara com muita tranquilidade. Foi o caso dele, é o que ele falou. Para ele foi tranquilo, normal, não teve nada de errado, beleza. Aí aqui tá perguntando é isso, né? Como que foi a experiência para ele? Aí ele fala, e é para a gente justificar a resposta. Então eu já até falei. Segundo o autor, a experiência foi tranquila, né? Porque ele afirma que não teve nenhum problema com o mundo novo nas suas primeiras experiências. Então para ele foi tranquilo, de boa. Quem colocou a resposta nesse sentido tá certo. Pode para 2? Vamos lá, número 2. Apesar de não ser esse o tema central do texto, há nele informações sobre a família de Paulo Freire. Letra A. Como foi a infância dele junto à sua família? O que ele fala sobre isso? Vamos? Ninguém fez? No texto ele fala bem pouco sobre isso. Ele não queria... Não entendi. No texto ele fala bem pouco da família dele. Ele fala que teve dificuldades, né? A infância dele foi marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar, ele fala, né? Então, assim, teve o lado difícil, mas que também entre a família estava tudo bem. Eles se amavam bastante, ele fala nesse sentido. A infância dele foi marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Pode continuar? Letra B. O que a afirmação dele sobre sua infância nos permite concluir sobre a felicidade e a harmonia nas famílias? O que a gente percebe sobre o que ele falou aí nessa letra A? A afirmação dele permite concluir que a felicidade não está relacionada à situação financeira da família, mas ao amor e o carinho que há entre seus membros. Tá? Então, de acordo com o texto, é isso que ele quis dizer, tá bom?
A afirmação dele nos permite concluir que a felicidade não está relacionada à situação financeira da família, mas ao amor e carinho que há entre seus membros. João Pedro. Ô, tia, e o Oi. que ele disse aqui? José O que ele Neto, disse? Emily, Ana Flávia, Pedro Borges. Fala, Giovana. E o que ele disse é, tipo assim, Que, tá tia? certo. Tá certo, porque, tipo, por exemplo, uma família rica pode ser que tem muito trabalho e não dá amor e carinho para a criança. Pode ser que eles sejam ricos, mas não sejam felizes. Agora, pode ser que a criança seja pobre, mas, tipo assim, que recebe amor, carinho da mãe, educação. Certinho. Aham. Tem razão, Giovana. Isso mesmo. Certinho. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nosso tempo já vai acabar agora, hein? E eu queria ver aquela tarefa que eu falei da caixinha de guardar memórias. Então, nós vamos parar essa correção, tá? Nós paramos no número 2. Falta a 3, a 4 e a 5. Ou eu deixo a 3, a 4 e a 5 lá nas correções de hoje, da tarefa extra, ou então a gente continua na próxima live, tá? Lembrando que hoje tem tarefa extra, eu deixei correção de tarefa, tá bom? Então, nós vamos lá naquela da página 26, da caixinha de guardar memórias, lembranças. Eu quero ver. A Maria Eduarda até me mostrou, já tinha visto dela, mas eu quero que vocês comentem comigo. Nossa, ficaram lindas. Ótimo. Vamos comentar? Eu quero ouvir o que vocês guardaram. Tem aí, olha, que memórias você gostaria de guardar por muito tempo? Usando desenhos ou palavras, preencha a caixinha abaixo com suas melhores lembranças. Vamos lá? Quero ver e quero apresentação. Pode falar, Vinícius, mostra o seu e fala por que você fez isso. Mostra, Vinícius. Deixa a gente ver, mostra, quero ver. Ótimo, você escreveu, fez algum desenho ali que eu não tô vendo muito bem, mas dá pra ver que você fez. Beleza, vai, fala. Todos os momentos felizes que passei com a minha família, meus amigos, professores, todo mundo que me faz sentir bem. Ótimo, certinho, beleza. Quem mais? Vai, Pedro Borges. Eu. Deixa eu Tá ver. conseguindo escutar? Oh. Tá bom. Mostra sua caixinha e fala pra gente. Eu fiz mais de um. Aham. Eu fiz um falando da primeira vez que, né, o meu melhor amigo Fernando disse. Foi a primeira pessoa que disse que eu era meu melhor amigo. Eu, sei lá, me emocionei. Certinho. Quando a minha mãe comprou o primeiro carro dela e quando minha tia trouxe o meu cachorro. Ótimo, legal. Uhum. Muito bom, certinho. Giovana tinha pedido? Vai, Giovana. Johanna também, é Giovana, as duas. Vai. Eu vou mostrar, tia. Ótimo. E aí, o que você vai falar pra gente? O que você fez? Eu pus 4, tia. Tipo, sim, não ficou muito bonito esse desenho, porque eu dividi em 4 espaços. Ficou pequenininho, mas tá bom, né? Não tem problema, não. Eu pus assim. Uhum. Eu pus minha primeira viagem à roça. Eu gostei muito, tia, porque, tipo assim, eu era bem pequena ainda. Eu fiquei muito encantada, tipo, com muita natureza, os animais, porco, galinha. E eu fiquei muito encantada. Eu gostei, nunca mais esqueci. Aham, certinho. Desenhei os meus amigos, né? Desenhei a minha família também, que eu não quero esquecer. E a vez que eu acordei mais tarde, 6 horas da tarde. É de lembrar mesmo, hein? Tá bom, então. A Johanna. Você pode falar? Pode, Arthur. Johanna, mostra pra gente. Tá dando pra ver, professora? Tá dando pra ver. Tá dando pra ver? Tá. Pode falar. Eu desenhei sobre Brasília. Eu escrevi Brasília, mãe e avós, que são as lembranças que eu não queria esquecer. Quando eu viajei para Brasília no Natal. Uhum. E eu fiz alguns desenhos que representassem. E o que mais? Aí eu desenhei os meus avós, eu desenhei uma rosa, que o nome da minha avó é Rosa. Sim. E do meu avô eu desenhei uma gravata. Minha mãe fez variações em Brasília, eu desenhei pontos turísticos. Ótimo, pontos turísticos. Beleza, certinho. Arthur Gabriel.
professora? Oi. Vai, mostra o Deixa seu... eu falar. Vai, quem quer mostrar? Rapidinho, que agora em nosso tempo acaba, senão não dá tempo. Eu gostaria de ver o máximo possível. Fernando. Tá bom, então eu vou mostrar. Vai, o Fernando tá mostrando. Fala, Fernando. O que você fez? Fernando? Parece que ele não tá me escutando. O microfone dele não presta. Ah, então vai, outra pessoa. Vai, Arthur, Então você. eu vou Vai, Arthur, mostra o seu e fala. É pequeno, tá? Tá bom, pode falar. O que você fez e por quê? Ótimo. Eu fiz esse aqui porque todo dia meus amigos, a gente fazia uma fogueira, Ah, a gente fazia uma fogueira, levava um lanche e contava histórias de terror. E contava histórias de terrores. Era muito bom. nossa, mas quando que foi isso? Você tinha 1 ano de idade? Porque tá parecendo que tem muito tempo. Não, quando eu tinha uns 7. Ah, tá, era velho demais agora, Mas né? Tá velho demais. até hoje eu faço. Só que meu amigo mudou, então. Ah, entendi. É, aí ficou guardado na lembrança, certinho. Beleza. É. Mais alguém? Posso falar? Quem? Vai, João Pedro. Tá, diga. Vou mostrar aqui, ó, uma caixinha. Ah, aí fala pra gente, João Pedro, o que você produziu? Bom, o que eu não quero esquecer é de todas as amizades que eu fiz, que foi a mais importante, né, que foi a Ana Flávia, o Pedro Borges, a minha prima e o Fernando. Eu também não quero esquecer da minha tia nem do meu avô, que já morreu. Então, meu avô faz de tudo pra mim, então eu tô sentindo muita saudade dele. Mas é assim mesmo, né? Faz parte da vida, infelizmente, né? Mas é uma lembrança boa que você guardou, não é? Eu tenho certeza que você só lembra das coisas boas, tanto que isso foi bom. Isso mesmo. Pode guardar aí na sua caixinha. Quem mais? Posso falar? Vai, Thiago. Quando eu ganhei meu bichinho de estimação, quando eu ganhei meu irmão, e quando eu fui pra casa do Lava pela primeira vez. E quando eu fui na escola. Ótimo. Nossa, que bom, muito bom. Muitas lembranças. Vai, Ana Vitória, quer falar? Eu. Então vai. A primeira vez que eu entrei na escola, quando eu viajei para Lincoln, o primeiro gato que eu tive e a primeira tradição que eu participei da minha família lá no acampamento. Ok, beleza. Quem mais? Eu. Eu quem? Maria Eduarda. Vai, Maria Eduarda. Eu desenhei uma cachoeira que Mostra aí minha para os família meninos. Mostra. Ah, pode falar. Lá no Salto Corumbá. Uhum. Eu também desenhei a minha formatura do primeiro ano e também o maior toboágua que eu já escorreguei lá em Caldas Novas. Certinho. Nossa, só aventuras, hein? Então tá, olha só. Então nós vamos terminar, porque o nosso tempo aqui já vai expirar e todo mundo vai desaparecer. Tá bom? Então, olha só, foi ótimo. Eu achei muito legal saber das memórias e lembranças de vocês. Ficou muito legal o trabalho mesmo. Parabéns para quem fez. Quem não fez, né? Nem comento. Ah. E também, se for para escrever, tipo assim, algumas coisas que eu queria guardar na memória para sempre, ainda terei que escrever mais umas coisas que tinha que escrever o dia que eu ganhei meu pré-A. Muita coisa, né, Giovana? É muito. Muitos anos de vida, por muito isso. Muitos anos de vida, então tem memória demais para guardar. Vai ser velha. Meu Deus, Giovana, fiote de pré-A. Fiote de pré-A. Olha só, então é muito bonitinho. Faça uma correção das atividades que está lá na atividade extra. Eu vou deixar o restante lá também, Nossa, tá? Se fosse para colocar todas as memórias boas, nossa, ia ter que ter Mas são algumas mesmo, era para escolher. Algumas que ficaram marcadas. Não dá para colocar tudo, né? É isso mesmo. Então até a próxima aula, tá? Segunda-feira tem aula. E depois até a próxima live, então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau.